Convidado chegou. Programa de hoje, o historiador, vereador por São Paulo e estudante de medicina, Fernando Holliday, o negro de estimação da direita, que vem lançar o seu livro, A Senzala Ideológica. Você sempre tem que ter algo de que você não abre mão, princípios que você não abre mão. O brabo Fernando Holliday. Aí. Eu quero que agora você faça uma análise fria e imparcial. Imparcial. Fria e imparcial. Isso. Das eleições para prefeito de São Paulo. Eu acredito que essa foi a eleição mais quente dos últimos anos. Sim, não com é? certeza, com certeza. Porque tinha 3 candidatos. Pau a pau. E foi pau a pau ali. Até o final, exatamente. Inclusive, foi o primeiro empate triplo da história das eleições de São Paulo. Assim, nós nunca tivemos algo do gênero. E isso aconteceu muito porque houve uma interpretação errada lá atrás, e ao meu ver uma interpretação errada do PL, de que nenhum candidato de direita à prefeitura teria sucesso em São Paulo. Sim. E se demonstrou um erro assim, absurdo. E aí entrou o Marçal nesse vácuo, né, de nomes mais à direita, e acabou pegando essa parcela do eleitorado e acabou embolando toda a disputa, né, e causando realmente ali um racha na direita que está se perpetuando até agora, né. Mas direita louca, você está falando? Não, acho que a direita entre aqueles que achavam que o Marçal era uma melhor opção e aqueles que defenderam o Nunes desde o começo, né. Por exemplo, o Malafaia ontem fez declarações duras, né, contra o Bolsonaro. Algo que eu não imaginaria nem nos meus piores pesadelos. Mas deixa eu direita louca. Então, mas o Malafaia, ele tem uma importância? Você acha que ele bastante, claro. Mas você acha que ele tem importância na bolha ou em geral? Não, ele é um dos maiores líderes evangélicos do país. Sim. Ele influencia no voto de São Paulo? Olha, ele subiu no caminhão. Eu sei que ele tinha um caminhão. É o caminhão. Mas é um cara também que apareceu agora. Apareceu aí meio com o Bolsonaro. Como líder religioso, ele tava com Alckmin antes. Eu sei, mas ele vai onde o vento sopra também. Não é só midiático, tô falando de lideranças mesmo, religiosas. Liderança. Não é líder de direita, pera lá. Liderança em São Paulo é o Tarcísio. Esse é líder. Não, sim. Esse claro, é líder. Mas aí porque esse cara é líder, foi lá e falou, ó, isso aqui não voltou chamou 1 milímetro. Vê o que ele fez em prefeitura aqui, ó. Sim. No partido dele, no interior. Isso é líder. Como era líder, Lula! Exato. Sim. Lula! Esse era líder também. Não era líder? Também. Esses são líderes. Galera. Agora, esses outros do YouTube aí, da internet, não sei não, hein? Como não sabe? O cara faz mesmo o Marçal também não sei se ele é muito líder. Como ele levou muita gente. Meu Deus. Eu sei, mas eu não digo líder. Você tá falando na política. A pessoa. Influência política. Isso. Líder que eu digo é o cara que influencia o teu voto. Esse é o líder, pô. O Marçal influenciou o voto de quase 2 milhões de pessoas. Exatamente. Não, eu sei disso. O que eu tô dizendo é o seguinte, é que se a pessoa, por exemplo, se a pessoa vai votar no que ele diz pra votar. Isso. Eu chego aqui e falo, ó, esse candidato aqui, ó. Tá falando da transferência de voto. Esse menino aqui, ó. Este menino aqui vale ouro. Se você não votar nele, nunca mais votem em mim. É verdade. Você entendeu? Faz o F de Fernando. Porque é o seguinte, eu acho que o líder mesmo é o cara que transfere o voto. Isso aí. Que é o que o Bolsonaro fez pro país inteiro. Exatamente. Sim. Bolsonaro é um líder. Governadores, prefeitos, etc. Isso. Sim, não sei se o Marçal é um líder. Opa. Ele é um cara que apareceu. O cara apareceu agora. Mas em Goiânia ele não precisaria de tempo para descobrir. Exatamente. Precisaria de tempo pra descobrir. Só que assim, a reação dele pós-segundo turno não tá sendo das melhores, né? Na verdade tá sendo bem ruim. Também acho. Porque o que se esperava era aquilo que está tendo na esquerda, né? Na esquerda você teve ali no primeiro turno até uma discussão de bastidores se a Tabata realmente viria a apoiar o Boulos, mas o PSB já estava decidido, o partido dela já estava decidido a apoiar o Boulos. E aí se conversaram internamente, né, não expondo os podres para fora,
E decidiram que a Tabata realmente iria apoiar. E aí, nas primeiras horas após o resultado, ela já vai lá e já declara voto no bolso, porque é uma tendência natural. E é isso que, ao meu ver, o eleitor do Marçal também esperava dele, pelo menos a maioria. De que logo após o segundo turno, ele indicasse essa tendência natural pro Nunes. Na verdade, ele indicou. Ele falou que iria, mas depois que o Nunes aí tem que pedir desculpa de joelho, depois mudou o discurso. Não, isso é papagaiada. Ele tá com papagaiada. O que os caras não têm, que eu, na minha opinião, eu já fui do Grêmio. Estudantil. Você já foi do Grêmio? Foi líder. Líder estudantil. Hoje em dia não tem mais Grêmio. Tinha o Grêmio Estudantil, que é o seguinte, esses caras não têm a militância. E a militância, ela é muito diferente, porque a militância, quando a gente é militante, você discute entre os militantes. Sim. Que é o quê? A gente tá lá para discutir. Então eu falo merda de você, falo, porra, esse cara é ruim e tal. Mas publicamente, a militância... É só elogio. Você vê que a militância não fala nada. E esses grupos não têm militância. Tem um monte de cara querendo ser general. Muito pajé. Esse Marçal aí apareceu querendo ser mais que o Bolsonaro. Camisa 10. Porra. O camisa 10. Todo Agora mundo é quer ser o comigo. camisa 10. Deixa Tem com que o pai. ajoelhar os 4 aqui, senão... Não sei. É tudo cara maluco. Calma, mas cara. aí quando você fala que quer ser mais cara que o maluco. Bolsonaro, você diz que o Não Bolsonaro... precisa ter militância, bicho. Você sei. precisa ter ordenamento. Isso aí é um partido, porra. E, na verdade, essa declaração dele nem combina com a imagem que ele tentou passar. Porque no dia da votação, por exemplo, foi votar descalço, um dos últimos a votar, querendo transmitir uma mensagem de humildade. Quando você exige um pedido de desculpas público, de joelhos, não sei o que, é justamente o contrário, né, da mensagem que você tentou passar. Na verdade, passa uma mensagem bem arrogante, né? Então, acho que ele se perdeu aí um pouco nesse personagem no segundo turno. Mas, o Holiday, você acha que essa briga... Delari tá chato. A hora que o programa começa a ficar Tava bom, tão filha da mãe, gostoso. vem... Falta militância aqui também. Falta militância. Tá muito sem líder. Vamos fazer o break aí pro Reginaldo? Pro Reginaldo eu faço. Vai lá, Reginaldinho. Pom. Ô, Holiday, você acha que esse racha da direita é bom pra direita em certo ponto? Porque você tem ali na eleição aqui de São Paulo, você tem quase... A esquerda ficou de fora com 2 candidatos que se dizem de direita. Você acha que em um certo ponto, mais puxando pra parte política ali de gabinete, isso é bom pra direita? Monopolizar o debate, de certa forma? Olha, eu acho que assim, você ter uma variedade de lideranças é positivo, né? A esquerda tem um pouco disso, né? Apesar do Lula centralizar bastante, eles têm outras lideranças regionais e tudo mais. Só que do jeito que aconteceu em São Paulo, não foi nem um pouco saudável, porque Exatamente. ficamos a ponto de entrar numa guerra fratricida, né? O vídeo do Malafaia, sempre o Malafaia, o vídeo do Malafaia em relação ao Nicolas é um negócio inacreditável. Quer dizer, nenhum líder de esquerda falaria daquele jeito de um outro líder de esquerda ou do deputado mais votado do Brasil, sendo ele de esquerda. Quer dizer, o tipo de tratamento que se deu por conta dessa divisão, acho que foi muito ruim para a direita. Agora, claro, se tivesse tido uma campanha onde tanto Nunes quanto o Marçal tivessem focado no risco da esquerda assumir o poder na prefeitura e depois tivesse lá um segundo turno entre os dois, discutindo propostas mesmo, por que o eleitor conservador deveria votar em um e não no outro, etc. Aí eu acho que poderia até ter sido um pouco mais saudável, mas do jeito que foi, definitivamente, acho que acaba prejudicando a direita. Porque a gente não se acostuma a fazer as brigas dentro de casa, né? A gente tem que levar pra rua, e isso, evidentemente, é extremamente prejudicial. Né? E tem uma briga também nessa liderança, me parece, que estão agora também colocando o Tarcísio como candidato do sistema. E tem uma vaidade também para esse líder. Uma hora você vê que o próprio Bolsonaro, quando ele esteve aqui nesse programa, foi entrevistado, ele não passou a bola também para o Tarcisão. Né? A gente não sabe o que vai acontecer em 2026, mas por que o Tarcísio é considerado hoje o homem do sistema? Eu acho que assim, ele acabou tendo essa imagem perante uma parte assim, do eleitorado de direita, principalmente porque se aproximou muito do Kassab, né, que é um sujeito de centro, um articulador ali, e que é do partido do Pacheco, né, que é hoje mas o Kassabão é bastidor. O Kassab, ele não tem essa... As luzes da ribalta. Isso, ele não tá nos holofotes. Sim. Ele Exato. é o cara de acertar por fora. Mas é a imagem do sistema, digamos assim. Sim.
Quando você olha pro Kassab, você lembra sistema. Exato. Então acho que essa associação acabou, de certa forma, grudando no Tarcísio. Só que, ao mesmo tempo, ele em nenhum momento titubeou no apoio ao Bolsonaro. Porque ele é Ninguém objetivo. pode dizer que, Exatamente. Pragmático. ele é pragmático. traíra, ele é aquilo, Então, nada disso. exatamente. Mas ele é pragmático. Tá certo. Porque o Tarcísio... Ele não pulou do então, cavalo. porque ele não tá nessa direita emocional, que fica lá Exato. naquele negócio. De torcida. Isso, ele não tá nessa. torcida Não tem organizada. pompom. Tem uma entrevista dele, eu não sei onde é que é. Foi na Jovem Pan, com o próprio Não é na Jovem Pan, não. É um desses podcasts. Que ele fala exatamente, ele fala negócio aí do Kassab, ele explica direitinho, mas sem emoção, pragmático. Exatamente. O cara vai lá e objetivo. E É tem uma isso, coisa isso, do isso, isso, perfil isso. dele também, né? O perfil dele não é aquele perfil incisivo. É técnico, que fala alto, combativo. Exatamente. Ele tem um perfil mais técnico mesmo e às vezes pode passar essa impressão. Só que eu acredito que a fidelidade dele ao Bolsonaro é o que vai contar lá no final, né? Exato. Lá na frente. Só que a direita, até por uma questão de estratégia, deve insistir no nome do Bolsonaro até o último instante. Foi isso que a esquerda fez com o Lula e é assim que você sempre deve fazer com o seu líder, né? Você deve valorizá-lo até o último instante. Não tem jeito, não vai conseguir ser candidato Mas você mesmo. pulou do Aí a gente cavalinho fala ali sobre uns outros. 3, 4 minutos. Pulou, mas montou de volta. Você ficou ali no outro cavalinho. Não, no passado. Ai, no que passado. cavalinho gostoso esse. Passou ali o cavalo. Opa! Hein? Nossa senhora, hein? Não, isso aí é no meu Ó, tempo de a MBL. Meu tempo A de Índia, MBL. a Índia nunca abandonou. A Índia saiu do PT. Olha lá, ó. Ela saiu do PT pra montar no cavalo. Olha lá, ó. A Índia. Que coisa, hein? Que emoção, hein? Que emoção. Ai, ai. Que loucura. Tomara que dê certo, né? Não, sim, com certeza. Tomara... Mas é outra eleição, né? Agora, esse segundo turno aí muda completamente o cenário. Muda completamente porque agora todos vão ter o mesmo tempo de TV, né? E o Nunes, ele passa a ter menos tempo de TV, né? Primeira vez que isso acontece também na história de São Paulo. Ele tinha 60% da TV e agora vai ter 50%. E aí, claro, aí é pau a pau. Você, de novo, tem que apresentar suas propostas, tem que renovar os seus ataques, as suas estratégias políticas. Isso aí pode acabar surpreendendo a galera. E tem que ver também como que os vereadores eleitos vão agir nesse segundo turno. Estamos de Tanto da volta aqui esquerda na quanto da Jovem direita. Pan, estamos conversando com o nosso querido Fernando Holliday aqui, estamos falando das eleições em São Paulo aqui no Pânico. Eu tava pensando no Holiday, porque quando você era candidato, você fez uma musiquinha do Will Smith, você fez aquele Muito bom. show, né? Que a política virou um pouco do entretenimento. E o Exato. Marçal usou a ferramenta também da internet. No final das contas, me parece que ele deu um tiro no pé. Mas eu acho que foi também na internet que ele se derrubou. O que você acha da história? A internet, ela leva a eleição ou não? Eu acho que assim, mais uma vez, né, essa eleição demonstrou que a internet, as redes sociais têm um poder assim absolutamente fenomenal. É um imã muito forte, né? E o Marçal só chegou até onde chegou graças às redes sociais. Mas Ele não tinha também- nenhum outro mecanismo de campanha. Não, mas também tem uma coisa. Ó, isso é bom. E nem campanha de rua. Tem ele uma tinha, coisa né? também. Esse vídeo Isso é muito bom. maravilhoso. Isso é muito bom. Olha ele de Will Smith lá do... O Marçal, ele ficou 45 dias. Isso. 45 dias. Todo mundo fala que ele deu um tiro no pé. Com a história do laudo. Exato. O laudo foi a cadeirada, ele ficou com aquele braço Não foi o engessado, laudo. aí ficou com aquela máscara, o cara falou, opa, pera lá um pouquinho. Porque o cara, quando vai votar, o nego não é trouxa, não é? Às vezes. Não, o nego não é trouxa. Quando vai votar? Eu sei, mas o cara foi sacando. Ele falou, peraí, não precisa dessa máscara por causa da cadeirada. Aí depois ele colocou O gesso. o gesso que precisou toda hora estar com gesso na mão. Laudo e Malafaia. pra Aí mim. depois veio esse laudo, veio essa coisa. Primeiro ele tinha falado que ressuscitava morto. Mas isso é do passado. Quando o cara falou isso, aí ele falou, não, Teve mas o eu caso vou da- porque eu Ah, sou não foi cristão. assim. Foi Teve sim. o caso de levantar a mulher. Isso, a cadeirante. Não, Então mas você é do vê, passado. mas você vai somando. Ah, tá. Você vai somando isso. Aí no final, os velhos. Porque os velhos vêm comentar com a gente, nossa audiência. Terceira menor idade. Maravilhosa. Fala assim. Eu não sei não, eu tô com medo de votar nesse menino. Por quê? Porque é uma série de coisas. Talvez se ele tivesse começado a eleição junto com os outros, você teria percebido antes todas essas
talvez ele fosse mais longe ainda. Não sei, mas o negócio é, do Nunes para o Marçal tem uma distância de 80 mil votos, se eu não me engano. Quer dizer, é uma distância assim minúscula. Falando de uma cidade que tem 6 milhões de eleitores para votar. Ou seja, eu acho que terço não votou. Não, sim, mas a diferença entre os dois, esses 80 mil votos, é a diferença de um ato errado. Uma coisinha, uma vírgula fora do lugar. Então, mas eu acho Foi o laudo. Mas foi uma série de coisas. Eu acho que as pessoas... Não, sim, eu digo, ele poderia ter tido uma porcentagem de votos maior. Poderia ter ganhado. Sim, aí foi reduzindo. Mas o ponto é, se não fosse o laudo, o segundo turno hoje seria Nunes e Marçal. E Malafaia também fazendo mais de 20 vídeos todos os dias batendo no cara. Um cara que fala que é contra a esquerda, ao invés dele focar para bater na esquerda, ele focou. Poderia estar no segundo turno 2 caras aí que estão falando que é da direita. Então, assim, o cara focou a energia dele para bater num cara que tá falando que é da direita e ele preferiu que fosse um cara da extrema esquerda, né? Então, assim, eu queria perguntar para você nesse sentido. O que faz um cara que nem o Malafaia fazer o vídeo, e não só contra o Marçal, mas fazendo o vídeo contra o Nicolas e agora falando mal do Bolsonaro? O que leva um cara a fazer isso? Porque a gente sabe que o Malafaia, ele tem um retrospecto que ele vai para onde interessa a ele. Já apoiou Lula, e isso não é eu que estou inventando, ele mesmo já falou no Twitter que lá em 2002 ele apoiou Lula. O que faz um cara fazer vídeo desse que um dia tá no trio elétrico, outro dia vai e fala mal do Bolsonaro, fala mal do Nicolas e se diz contra a esquerda e tira um candidato da direita do segundo turno? Eu realmente andei pensando nisso esses dias, né? Por que o Malafaia teria sido tão enfático assim? Eu não consegui chegar numa resposta. Na verdade, eu nem sabia que o Malafaia era tão próximo do Nunes assim, e sabia muito menos ainda que ele estava tão engajado na campanha do Ricardo Nunes. E veja, dos pontos, né, pelos quais eu, por exemplo, né, não entrei nessa onda aí de Marçal, etc., era em respeito ao Bolsonaro, né? Porque ele escolheu o candidato dele e tal. Eu acho que como respeito, o mínimo que você pode fazer se não fazer campanha para o sujeito, é ficar quieto, né? Deixa rolar. Agora, daí você começar a atacar outro candidato que também se coloca como de direita, também se coloca defendendo os mesmos ideais, aí eu já acho que é um exagero muito grande, né? O Malafaia poderia ter trabalhado de outra forma. Sim. Eu, por exemplo, apanhei pra cacete, mas postei um vídeo do Nunes, quando ainda era vereador, discursando contra a ideologia de gênero. E tava uma onda, né, para dizer que o Nunes nunca foi de direita. Não é verdade. Quando ele foi vereador, ele foi um vereador de direita. O Nunes, ele foi ser vice do Covas, porque era o cara de direita. Ele fez uma CPI, ele é o cara de direita. Só que agora, nessa eleição, nessa conjuntura, para pegar o voto da direita... Foi mais pro centro. Então, mas o cara jogou ele como sendo esquerda. Exatamente. Como sendo... Isso é um erro. Aquilo lá foi o esquema do Calça. O Calça deu o vice do Covas pro prefeito que é agora. Pro Nunes. Entendeu? Foi um acordo que eles fizeram com o MDB. Aí ele entrou como vice, mas ele entrou... Mas você tá vendo? Porque o Bruno era mais esquerda. Sim, o Bruninho. Ele era Bruninho, estou aqui com o Bruninho. Chaptura, querido Bruninho, Chaptura. Aí o Bruninho pegou o Nunes para ser o cara mais à direita. Isso. E nessa eleição ele é esquerda, porque a eleição pode tudo. Por isso pode ser, o político, Deus dá o direito de mentir à vontade. Mas só na eleição. Só na eleição, só durante a campanha. Durante o mandato. Só na eleição. Por isso que eu acho que o laudo vale tudo que o cara falar vale na eleição. Claro que vale. O laudo não vale. Lá vem o outro. Não lá. é Lógico isso, que vale. Não vale. Tanto que o cara se ferrou. O laudo não vale. Não, isso aí pode dar uma encrenca pra ele ferrada. Você me desculpa, o cara deu um tiro enorme no pé. Ele pode ficar inelegível. O eleitor tem o direito a mentir. Direito divino. Tá bom. A falar qualquer... Aí paga com essas consequências. Mas não o candidato. Pode. Não, o candidato pode mentir à vontade? Pô, você não lembra do Lula? O Lula que tinha a filha do Lula? Bom, lógico. Eu lembro, mas... 89, mas você não falou que o eleitor não é burro? Você lembra disso ou não? Em 89. Pô, você tá brincando. Você tá brincando. O que politicamente na época de eleição... mas muito. É lógico.
Então, e aí? E aí vai pra onde? Não sei, pô. Eu acho perdido. Holiday que sabe. Holiday sabe o Eu futuro. não sei de nada. Eu sei de uma coisa. Essa eleição, e aqui entrando um pouco na de vereador, ela demonstrou o seguinte: lealdade na política vale muito. Você tem esse exemplo agora do Tarcísio em relação ao Nunes, que se dedicou na campanha dele até o fim, mesmo com todo mundo ali contra e tal. E eu acho que isso vai criar uma conexão muito forte entre o Tarcísio e o Nunes, mas também se reflete nas campanhas de vereador. Você vê, por exemplo, a Joyce Hasselmann, né, que cresceu na onda do Bolsonaro, foi praticamente anulada nessa eleição. Eu não sei nem se chegou a bater 2.000 votos. Perdeu pro Marquito. Perdeu pro Marquito. Então, assim, não tem voto pra nada, nem pra síndica de prédio. Exato. Eu falei. E aí você percebe também que outros grupos, por exemplo, o MBL, né? O MBL conseguiu eleger uma vereadora com 38 mil votos, se eu não me engano. 10 mil votos a menos do que eu, quando estava no MBL, fui eleito a primeira vez lá atrás em 2016. Em tese, eles estão muito maiores. Mas era agora. Bolsonaro, né? Não era época, Bolsonaro? Naquela época ainda não. Não, mas na época o Bolsonaro 2016 tinha não. apoio do Esses MBL, caras... Não, 2016 não. 2016. Ah, foi 2016? Aqui foi Isso é vereador. 2016? Foi 2016, né? Foi em 18 que... Puta, como passa o tempo, Ou seja, eles foram encolhendo de tamanho conforme foram se distanciando dos seus princípios originais. Pelo menos é o que demonstra essa eleição. O Pavanato, que foi o vereador mais votado de São Paulo, aliás, do Brasil, né? Fez 161 mil votos, fez mais votos do que o deputado estadual do MBL, que fez 150 mais votos que o mil. Datena. Mais votos que o Datena. Então, veja, quando você vai se distanciando muito dos seus princípios, você pode demorar, mas você vai derretendo, entendeu? E acho que essa eleição demonstrou isso de uma forma muito clara. Mas você falou em distanciamento, aí voltando pro Pablo, que ele sempre deixou bem claro ali nos debates, né? Falou assim, não, eu sempre me posiciono. E agora ele caiu naquele negócio que foi a grande treta da galera não escolher nem o Lula nem o Bolsonaro. Exato, e vacilo. Ele ficar entre... Agora, indo pelos seguidores, você acha que porque assim, na internet a gente vê de tudo. É diferente você chegar lá na urna e fazer. Tem muita gente falando que vai votar no Boulos de propósito, os seguidores do próprio Marçal. Vacilo. Então, como é que você acha que o eleitor do Marçal vai reagir a tudo isso? Porque ele acha que o Marçal ele foi prejudicado pela turma da direita. Eu acho que assim, a internet ela faz com que a gente exponha aqueles nossos sentimentos mais imediatos. Então eu acho que quando veio esse segundo turno, Nunes e Boulos, aquele eleitor mais aguerrido do Marçal, ele foi lá na página do Bolsonaro xingar e tal, só de raiva, votar no Boulos e tal, mas ele não necessariamente representa a maioria do eleitor do Marçal, né? Ele é aquele eleitor mais estridente. É o torcedor. Tá mais indignado, torcedor, etc. Tanto que nesse vídeo do Marçal, que ele exige pedir desculpas e tal, não sei o quê, você abre os comentários, a imensa maioria, a gente falando, que decepção, não faz isso, agora é tudo Mas isso nada. é turma de internet. Pô. Você entrar aqui é isso agora, que eu tô dizendo. Você entrar aqui agora, você não imagina o que estão te xingando. Os mais barulhentos não aqui, necessariamente representam a maioria. Tudo te xingando. Fernando Holiday é muito coerente, disse a Maria Fátima. Estão tudo te xingando aqui, ó. Holiday. Ele é lindo. Hoje não me xingam mais. Aí você vê aqui, ó. Traíra do Bozo. Situação traíra do Bozo, não sei o quê. Malafaia, não sei o quê. Tomara que o Boulos ganhe para os paulistas aprender. Vocês merecem tudo de ruim. Legal. Eu acho, eu acho que não sei, eu acho que o eleitor ele tá sabendo votar melhor. Tá. Não, sim, com certeza. Eu sinto que ele tá é um processo que demora, né? Conforme o debate político veio para as redes sociais, se popularizou, as pessoas passaram a incorporar isso no dia a dia delas, né? E é tipo exercício, né? Conforme você vai discutindo cada vez mais política, conforme ela vai fazendo parte do seu dia a dia, o eleitor consegue analisar melhor, consegue escolher melhor, se torna mais crítico também, e acho que isso é que tornou possível também esse empate triplo aí. E eu acho que o que poderia acontecer, mas os políticos não vão ter interesse, é mudar o sistema, né? Isso não. Mas aí. Não, mas infelizmente, se mudar o sistema eleitoral esse jeito, que tem o cacifão, o dono do partido, que escolhe, que emendas, vê, aí ia melhorar bem, né? Aí será que é interesse? Não sei. Nessa eleição, 98% dos prefeitos que receberam as famosas emendas PIX
foram reeleitos. Sim. 98%. Você vê como então, a assim, máquina- você vê que tem um poder ainda muito forte da máquina, né? Tem algumas exceções, por exemplo, Belo Horizonte, você tem o Bruno Engler indo agora para o segundo turno na frente contra a máquina, inclusive contra o próprio governador, porque o candidato do Zema nem para o segundo turno acabou indo. Em Fortaleza, a mesma coisa, o André Fernandes foi para o segundo turno contra toda a máquina do prefeito, que também ficou para trás, ficou fora do segundo turno, e lá ele vai enfrentar o segundo turno com o candidato do PT. Então, você tem estas exceções, principalmente nas capitais, com esses candidatos mais jovens se sobressaindo e você conseguindo chamar a eleição, a atenção desse eleitorado, mas nas cidades do interior ainda pesa muito a máquina e o poder do sistema. Né? Ah, sim, a máquina é fundamental para... Mas você já vê que tem uma mudança, tem um clima de mudança, né? A direita fez mais nomes, né? Principalmente no Nordeste. No contexto geral, a direita... Alba tem razão aí, ó. Exatamente. Quando você coloca as prefeituras, né, da esquerda, do centro e da direita, você teve um crescimento enorme do centro e da direita, o centro por conta da emenda PIX, claro. Isso tem uma influência muito grande. Mas a direita acabou crescendo porque a sua ideologia acabou atingindo as massas populares, pelo menos nas últimas eleições, com muito mais força, né? Você vê, o Marçal teve uma votação estrondosa na periferia de São Paulo, principalmente na Zona Leste. O próprio Ricardo Nunes também, então, mas isso no caso dele na Zona Sul. Então, mas isso o Boulos nos bairros de classe média. O menino, o bebê, o Pavanato. Pavanato. O Pavanato, eu falei, porra, Pavanato... Meu orgulho. Eu falei, Ele que fez. Porra, Pavanato, a gente almoçou aqui com ele. Eu falei, porra, bicho, onde é que se foi buscar 160 mil votos? É voto, pô, pra vereador. Lógico. Pra vereador. E a maioria na periferia também. Isso, ele falou, Emílio, eu tive voto lá na periferia que eu nunca fui. É o quê? É o TikTok. E ele viralizou muito, Com cara. certeza. Fez um trabalho Viralizou bastante. A briga com o Boiceta. É o TikTok, bicho. A briga com o Boiceta. A região que ele foi mais votado... O Boiceta ajudou. Ele tem uma briga com o Boiceta. Você vê que louco que é. Não, é um negócio maluco. Brigou com o Boiceta, É um não. negócio maluco. Não, Só que a aí... região que ele foi mais votado foi no Rio Pequeno. Conhece? Rio Pequeno? Sim. Pois é, Rio Pequeno é uma região carente, periférica. Eu, por exemplo, quando fui candidato a vereador as 2 vezes, não faço nem ideia de quantos votos tive lá. 100, 200 votos. Ele teve mais de 3 mil votos lá. Os canhoteiros só sobraram aqui no Jardim, né? Tudo ali na classe Pinheiros, média. Tudo na os- classe Não, média. os Pinheiros, os maconheiros, pô. Vila Madalena. Não, os velhos aqui, Aí, ó. Zuzu. É os velhos aqui, ó. Representa Os velhos. Os velhos? Não, os velhos do Jardim são tudo meio esquerdistas. Esquerda festiva. Não, é uma gente assim muito Soberba. sabe, não se mete muito com política, é uma coisa é mais baixo, sabe? Mas eles dão um voto, não vou votar na esquerda. São os porque progressistas. Esquerda ajuda os pobres. Só que os caras da periferia E não dá bom dia pra empregada. sacaram antes que para sair dessa Precisa Exatamente. precisa ter Uma outra, coisa, hein? outra. Essa Câmara Municipal de São Paulo vai ser divertida de ver, porque já está se formando um bloco, inclusive aqui informações de bastidores, né? Já está se formando um bloco ali consolidado de direita, porque você teve a eleição do Pavanato, do Rubinho, da Zoe, do Adriles, da Sonara Fernandes, que são todos vereadores eleitos agora, que têm um posicionamento muito firme à direita, conservadores, e que a Câmara Municipal nunca viu. Em números, a direita na Câmara ela até reduziu, porque você teve uma redução da bancada evangélica. Mas em vereadores com falas contundentes na defesa daquilo que acredita, nunca teve, e vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma bancada realmente forte ali. Mas precisa ver se também não vão entrar na dança. No Leonardo. Na dança. Ó, tem um esquema assim, ó. O Leonardo. Você recebe o guia quando você chega. É gostoso. É gostoso. Muito bem. Sempre o papo é bom. Fernando Holliday está aqui com a gente. Futuro doutor. O futuro Doutor Holliday. doutor, hein? Tá fazendo medicina, mas você tem que voltar pra política. Qualquer hora você não vai aguentar. Chega. Você não vai aguentar. Vou ficar nos bastidores. Você não vai aguentar. Consultor agora. Ele tá com o livro dele da Senzala Ideológica, nosso companheiro aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, viu, Holliday? Valeu, obrigado. Valeu, parabéns Tamo lá junto. pelos É votos. nóis. Fernando Holliday conversou com a gente.